Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 12, O Umbral. Após receber tão valiosas explicações, meu desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria se aguçava. As referências a espíritos do umbral mordiam minha curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistia, obedecendo a preceitos protocolares. Porém, desse umbral, nunca tive notícias. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias me ouviu atencioso e replicou: Ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. E ele continuou: O umbral começa na crosta terrestre. Então, o umbral começa aqui, né? Temos uma cortina que tampa a nossa visão. Não vemos tudo à nossa volta, mas somos muito mais influenciáveis do que pensamos por nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão conosco. Quando desencarnamos, passamos a ver os desencarnados que estavam e continuam à nossa volta, e viveremos com ele na região a que pertencemos por sintonia. A única mudança é que, desencarnando, nossa visão passa a ser mais clara. Então, a única diferença, agora não os enxergamos, mas estamos com eles. Depois de desencarnado, nós os veremos assim como eles nos veem. Continuando, né? É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, para procurar apenas o que satisfaça ao seu egoísmo. Assim é que o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos são mantidos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Então, quando encarnamos, nos esquecemos as promessas e procuramos o que é mais fácil, a porta larga, como diz, né? Procuramos o que nos dá prazer. Continuamos mantendo o ódio, o egoísmo, a vaidade. Como ele diz, paixão não é amor, é orgulho, é vaidade, é egoísmo. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Portanto, é natural que o homem que evita a obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada.
Notando a minha dificuldade para apreender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Porém, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos o objetivo essencial e, ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, nos manchamos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujeira, pelo desacordo com nossa situação, com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Ou seja, a gente vem para a Terra para lavar a nossa roupa suja, mas infelizmente nós colocamos essa roupa suja no cesto para lavar depois. Ou aumentamos a sujeira conservando e desenvolvendo o ódio, a preguiça, a vaidade, o egoísmo, etc, né? E aí ele pergunta: como queremos regressar indo a um lugar luminoso? Portanto, umbral funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando a sublime oportunidade de uma existência terrena. Então, lembrando mais uma vez, nós marcamos tudo à nossa volta com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Se nossos pensamentos e sentimentos são de baixa vibração, impregnamos tudo com esse lodo. E olha como é infinito o amor do Criador. Ele permite que paguemos em suaves prestações tudo o que fizemos no atacado. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que aqueles esclarecimentos me traziam, Lísias continuou. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Aí se concentra tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Por isso o umbral é aqui. Não somos maus o suficiente para irmos à colônia de reparação, mais dolorosa, né, como ele diz. Mas também não somos bons o suficiente para irmos para os planos mais elevados. Não fazemos o mal, mas também não fazemos o bem. Normalmente, a gente faz apenas o que é nossa obrigação, nada mais. Somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer, principalmente
se o que deixarmos de fazer causa um mal ao outro. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Portanto, não é de se estranhar que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem e se agrupam os revoltados de toda espécie. Formam núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente na Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o trem não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados. Por não encontrarem o Senhor, à disposição de seus caprichos após a morte do corpo físico e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Essas criaturas se rebelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de toda a espécie. É zona de carrascos e vítimas, de exploradores e explorados. Me valendo da pausa espontânea, exclamei impressionado. Como explicar? Então, por lá não há defesa, organização? O interlocutor sorriu, esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é como a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o trem. O agricultor que não semeou não pode colher. Porém, uma certeza pode dar. Apesar das sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, o Senhor permitiu que erigisse muitas colônias como essa, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Ou seja, ficaremos no umbral o tempo necessário para que nós acordemos para a realidade, para que possamos nos arrepender de verdade daquilo que fizemos e termos vontade de consertar esses erros. A vontade é tudo, porque só dependemos dela. E observei. Então, creio que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. E o generoso amigo confirmou: sim, e é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Então, ligação das mentes, do magnetismo. Por isso é que temos essa ligação entre encarnados e desencarnados de baixa frequência, ou seja, de obsessor e obsediado, de ambos os lados. Sabemos que temos encarnados obsediando desencarnados, assim como temos desencarnados obsediando encarnados. Por afinidade nos atraímos. Se eu não modificar o meu interior, vou continuar nesse modo contínuo eternamente. E ele continua: o plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados, porque em verdade todo espírito, esteja onde estiver, ou seja, não importa se é encarnado ou desencarnado, então todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre não consegue compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa em algum lugar.
E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um ímã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Ou seja, nós visíveis, nós encarnados, né? Ligados pelo pensamento aos invisíveis, aos desencarnados. As missões mais trabalhosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral. Porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. Ou seja, assim como é difícil para o bombeiro resgatar as vítimas porque a fumaça é muito densa e atrapalha, né? E muito. Os missionários também encontram dificuldade pela emissão de fluidos pesados das nossas mentes, né? Aquelas nuvens negras e densas que a gente carrega sobre as nossas cabeças. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Então, esses missionários precisam ter muita coragem e muita renúncia para lidar com os espíritos umbralinos, porque normalmente eles não têm consciência do seu estado e acabam até agredindo quem quer ajudar. Daí, a gente entende que o socorro está perto de nós, mas é preciso querer receber o socorro. Lá do início do livro, quando ele diz isso, né? Socorro está perto de nós, mas é preciso querer receber o socorro. Antes disso, a gente luta contra o socorro. Lísia se calou, sumamente impressionado, objetei. Como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo me olhou bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou ao se despedir. Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Pois é, né? O enfermeiro deve ter respirado fundo, contado até 3, segurado a água na boca, como dizia Emmanuel para Chico, né? Novamente o orgulho. A pessoa se acha apta a fazer um serviço tão difícil quanto esse. Como é difícil nós nos livrarmos do orgulho, da vaidade, né? Se bem que eu quero imaginar que ele tenha pensado nisso como um objetivo futuro. E isso nos leva a pensar que precisamos pensar em nós, olhar para o nosso umbigo. Quantas vezes nos achamos aptos a ajudar os outros, quando na verdade somos nós quem precisa de ajuda. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.